Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória seja dada em nome de Jesus. Que presença maravilhosa. Coisa boa de estar na casa do Senhor, adorando o seu nome, nos alegrando, sentindo aquilo que somente os salvos podem sentir. Glória a Deus. E nessa noite aqui é uma reunião de salvos, onde nós temos liberdade, onde nós temos comunhão com os nossos irmãos, temos comunhão com o nosso Deus, e o Senhor, Ele confirma, visitando o seu povo. Momento maravilhoso que talvez esse momento, esse momento é único, ele não volta. E nós abraçamos e aproveitamos essa bênção que o Senhor tem nos concedido nessa noite. Eu quero mais uma vez cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia, mesmo sentado, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos ler 2 versículos aqui em Atos, capítulo 9. E depois nós vamos lá para a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Nós vamos estar entregando a mensagem que o Espírito Santo nos deu, nos concedeu, e assim como o Senhor, Ele já tem falado com a sua igreja, com o seu povo, eu creio que todos que estão aqui já ouviram o Senhor falar. Se por acaso ainda não ouviu, ainda dá tempo de você se conectar com o trono da graça, porque a presença dele nesse lugar é real. Glória a Jesus. Atos, capítulo 9, nós vamos ler versículo 1 e versículo 2, e depois nós vamos lá para a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Vamos lá para a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Glória a Jesus. Aleluia. Nós vamos ler o versículo 20, a partir do versículo 20, que diz: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. 21. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Somente esses 2 versículos da palavra de Deus, e nós vamos estar falando um pouco sobre a vida deste homem, que é muito conhecido, muito famoso aí nos púlpitos, muitas mensagens são ministradas sobre a vida deste homem chamado Paulo. Como os irmãos sabem, foi quem mais escreveu livros dentro da Bíblia, foi o maior doutrinador, podemos dizer, depois de Jesus, foi o que mais ensinou, foi o apóstolo Paulo. E nós vimos no capítulo 9, os 2 versículos agora nós lemos, também já havia sido citado aqui pelo pastor Gilmar no início, que nem sempre
ele foi essa pessoa que ele se tornou após a sua conversão, após o encontro que ele teve com Jesus. Os irmãos sabem muito bem, né? Saulo de Tarso, ele foi um grande perseguidor da igreja, mas ele só perseguiu a igreja até o momento que ele descobriu a verdade sobre a igreja de Deus. No capítulo 9, qual nós vemos que Saulo de Tarso, ele vai pedir permissão para ir à procura de todos aqueles que anunciavam a salvação e a ressurreição de Jesus. E a intenção dele era fazer valer a lei, era fazer cumprir aquilo que era determinado como lei, porque ele era um homem zeloso, ele era um homem que se preocupava em cumprir tudo aquilo que era mandado, e ele fazia questão de ser certinho. E ele procura a carta, porque ele vê agora um grupo de pessoas se levantando e anunciando a ressurreição de Jesus e falando que todos aqueles que reconhecessem essa ressurreição seriam salvos. Então, aquilo começou a se espalhar, aquela palavra começou a se espalhar. E ele, por ser um homem zeloso, ele queria fazer algo para impedir que aquilo se espalhasse, porque ele ainda não entendia. Quando ele pede carta, ele vai no caminho de Damasco. Os irmãos sabem muito bem, não vou dialogar muito aqui, porque a mensagem que eu quero entrar é no livro de Timóteo, tá? E o tempo não vai permitir. Mas quando ele vai no caminho de Damasco, a palavra de Deus diz que o próprio Jesus foi ao encontro de Saulo, chamou-o pelo nome: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele escolhe Saulo para fazer a sua obra. E nós vamos ver o porquê que eu vim para cá primeiro, e depois nós voltamos lá para a segunda carta de Paulo a Timóteo, no qual nós lemos. A segunda carta de Paulo a Timóteo é a última carta que este homem que agora se tornou apóstolo de Jesus, ele escreveu, e ele a destinou, direcionou essa carta a um jovem pastor que ele conhecia muito bem. Ele dirigiu essa carta a Timóteo, dando-lhe alguns conselhos e algumas instruções, porque Paulo, ele sabia o que era padecer por amor ao Evangelho. Aproximadamente 35 anos se passaram após a conversão de Saulo. E agora Saulo, ele começa a pregar a palavra de Deus, e aonde ele passava, ele se preocupava em pregar Jesus Cristo como a principal porta, ou a única porta que poderia trazer salvação ou escape para aqueles que estavam cansados de sofrer, para aqueles que estavam vivendo sem esperança. Paulo, ele faz questão de aonde chegava, independente das consequências que ele precisasse passar, independente das situações difíceis que ele precisasse suportar, fosse prisão, fosse perseguição, fosse resistência do sistema, ou seja lá o que ele precisasse enfrentar. Paulo, ele entendeu que aquele que o havia escolhido para a obra contava com ele para fazer a diferença na terra, contava com ele para que o seu evangelho ele fosse pregado, contava com ele para que a maior quantidade de pessoas possíveis pudessem ouvir falar que Jesus era a única porta que podia conduzir o pecador que estava sem esperança a Deus para um lugar de glória. Paulo, ele sabia que aquele que o havia escolhido para a obra não era um homem tão importante como Gamaliel, aquele que foi o seu professor, que foi o seu instrutor. Paulo, ele sabia que aquele que o havia escolhido para fazer a sua obra não era um homem comum, mas era o Filho de Deus que abriu mão da sua glória e que se fez carne para mudar a história da humanidade. Paulo, ele entendia que aquele que o havia escolhido para a sua obra não era um homem comum. E quando ele aceita o chamado de Jesus, Paulo agora ele se dispõe a sofrer perseguições. Paulo, ele se dispõe a ir em lugares que talvez em outro tempo ele não teria coragem de ir por medo de morrer. Paulo, ele se dispôs a enfrentar prisões, mesmo quando ele não precisava entrar lá, porque ele não era criminoso. Paulo, ele era um servo obediente. E por alguns momentos Paulo, ele enfrentou prisões, entendendo o chamado. Já foi lido aqui em Atos capítulo 16, quando ele, juntamente com Silas, tendo uma visão, ouve a voz de um homem pedindo que ele atravesse a Macedônia para ajudar. Alguma situação precisava acontecer para que Paulo chegasse até aquele homem que estava, aquelas pessoas que estavam precisando entrar em uma cadeia. Eu creio que não é como os dias de hoje, que com uma credencial você consegue chegar ali, se identificar e fazer uma visita para pregar o Evangelho. Eu creio que no tempo de Paulo não era tão simples assim.
Então alguma coisa precisava acontecer, porque Paulo precisava entregar uma mensagem dentro daquele presídio. E como foi contado aqui pelo pastor Gilmar, uma situação aconteceu, ele expulsa um espírito de adivinhação daquela jovem. E aquela foi a porta, foi a chave para que ele entrasse na prisão, para que ele cumprisse aquilo que Deus havia escolhido para fazer. Paulo, ele entra na prisão, ele cumpre a sua missão e o tempo passou. Passado alguns momentos difíceis, Paulo, ele continua e ele começa a fundar igrejas, e ele começa a formar obreiros, e ele começa a preparar pessoas para a obra de Deus, porque Paulo, ele sabia que ninguém aqui é insubstituível, ninguém aqui é eterno, a eternidade somente com Cristo, o único eterno é Ele, e nós iremos para lá, e um dia nós estaremos lá, nossa alma também é eterna, mas aquele que for morar com Ele terá a eternidade com Ele, porque a nossa alma não morre. Mas o ser humano, ele não é eterno, a vida é transitória e passageira. Paulo, ele sabia que chegaria o tempo que ele precisava passar o bastão, mas enquanto ele tinha força e tinha vigor, ele estava fazendo a obra de Deus. Paulo, agora 35 anos passaram, muitas coisas aconteceram, muitos obreiros foram formados, muitos pastores foram levantados, porque Deus usou Paulo para abençoar, para levantar. Muitas igrejas foram fundadas, muitas cartas foram enviadas, e Paulo agora, a sua idade já era avançada, e Paulo, ele estava preso por causa de um sistema que viu que a fé dos irmãos estava se multiplicando, por causa de um sistema que via que a fé era capaz de fazer coisas impossíveis se tornarem possíveis. Porque aquele que acredita na palavra de Deus, a palavra diz que ela pode pedir o que quiser, que lhe será dado. Quando aquela fé começa a se multiplicar, havia um imperador chamado Nero, e ele queria impedir que aquilo se espalhasse. Então ele procura atingir alguém, e ele achava que era a cabeça da igreja, talvez aquele imperador achava que se ele prendesse Nero, se ele prendesse Paulo, ele acabaria com a fé daqueles irmãos, ele mataria a fé daqueles irmãos, ele mataria a fé daquele povo que a cada dia estava aumentando, e o número só ia aumentando, só ia se multiplicando, e a cada dia a igreja ia crescendo, e ia avançando, ia entrando em lugares que não conhecia, e a igreja ia avançando. E aquele imperador pensou que se ele prendesse Paulo, ele ia conseguir intimidar os irmãos, e a obra não conseguiria avançar. E a palavra de Deus diz que Paulo, agora aqui nessa segunda carta, é a última carta que ele está escrevendo, e ele está se preocupando em direcionar a um jovem pastor que ele conhecia muito bem, um jovem pastor chamado Timóteo. E ele faz questão no capítulo 1 de destacar que ele conhecia muito bem a fé da sua avó, ele conhecia muito bem a fé da sua mãe, e ele conhecia muito bem a fé daquele jovem, porque ele vinha sendo muito bem instruído e muito bem ensinado acerca da palavra de Deus. E Deus, ele já havia usado Paulo para pôr em posição de mão, abençoar a vida daquele jovem pastor chamado Timóteo. E agora ele começa a tratar no capítulo 1 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Ele começa escrevendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Ele continua: dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações dia e noite, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Nós vimos Paulo iniciando essa segunda carta a um jovem pastor chamado Timóteo, porque Paulo o conhecia muito bem. Eu tenho aqui 11 conselhos dentro do capítulo 1 e do capítulo 2 dessa segunda carta, que Paulo ele destinou a este jovem Timóteo. Primeiro conselho, Paulo
No capítulo 1 e no versículo 6, ele pede para que Timóteo desperte o dom de Deus que havia dentro dele. No capítulo 1 e no versículo 8 ele diz: não te envergonhes. No capítulo 1 ainda no versículo 8 ele diz: sofre o peso do evangelho. No capítulo 1 no versículo 13 ele diz: conserva o modelo das sãs palavras. No capítulo 1 no versículo 14 ele diz: guarda a verdade. No capítulo 2 e no versículo 1 ele diz: fortifica-te na graça. No capítulo 2, no versículo 2 ele diz: passa a mensagem adiante. No capítulo 2 e no versículo 3 ele diz: sofre as aflições. No capítulo 2 e no versículo 15 ele diz: ser diligente na palavra. No capítulo 2 e no versículo 16 ele diz: evita os falatórios profanos. Você pode conferir toda a referência que eu dei, e você vai ver uma preocupação de um homem muito zeloso por aquilo que ele pega para fazer, e que ele teve a sua vida mudada, e que ele teve uma mudança na rota que ele tinha traçado dentro dos seus planos. Quando Paulo ele procura cumprir aquilo que a lei determinava, quando Paulo ainda não conhecia a essência do evangelho, ele foi zeloso, ele foi fiel e ele foi obediente. Creio eu que antes desse encontro, no capítulo 9, no versículo 1, versículo 2 e adiante, Paulo ele pode ter desfrutado dos prazeres da vida, porque ele era um homem que tinha uma boa influência. Talvez Paulo ele conseguiu conquistar, não sei, ele conquistou um nome, isso é fato, todo mundo sabe que Paulo era muito bem reconhecido. Ele conseguiu respeito, ele estudou aos pés de um homem muito respeitado chamado Gamaliel. Talvez ele conquistou tudo que um homem poderia conquistar. Só que houve um momento que ele descobriu que tudo aquilo que ele havia conquistado, para ele não serviria dentro daquele projeto que o Senhor tinha para com ele. Quando Paulo ele recebe a visita de Jesus chamando para a sua obra, Paulo ficou confuso. A palavra de Deus diz que uma cegueira, ele foi conduzido até um dos discípulos de Jesus, para que ele orasse, para que não ficasse dúvida que era Deus, Jesus, que estava chamando ele para a sua obra. Quando ele impõe a mão, ele ora, aquela cegueira sai. A palavra deixa muito claro que Paulo agora ele começa a se esconder, porque Paulo iria também ser zeloso com aquilo que estava sendo confiado a ele. Paulo ele começa a pregar o evangelho e ele começa a criar um alvoroço, assim como aqueles que ele achava que era seita estavam criando. E passado o tempo, Paulo ele foi vivendo, e ele praticamente era aquele que todas as igrejas procuravam para pedir auxílio e para pedir apoio espiritual. Perceba que Paulo ele não andou com Jesus como os demais discípulos. Paulo ele não andou com Jesus. Paulo ele não foi privilegiado porque Jesus o conhecia de estar perto. Jesus já conhecia Paulo, Deus já conhecia Paulo mesmo antes dele nascer, assim como ele conhece a mim e a você. E quando ele ia, Jesus não tinha dúvida daquele que ele estava escolhendo. Quando ele recebe o chamado, ele cumpre aquilo que foi designado para ele. Ele obedece, ele faz a obra. E a preocupação de Paulo em escrever essa carta a Timóteo, primeiro, pedir para que ele não se escandalizasse com a sua prisão. Imagine hoje, o pastor mais bem sucedido e mais espiritual que você conhece, ele é levado preso por causa de alguma acusação que tiver contra a sua vida. Como que fica as ovelhas desse pastor? Como que vai ficar o rebanho? Como que vai ficar aquelas pessoas que acreditam na palavra que esse pastor tem? Aí Paulo diz: não se envergonhe, não se escandalize com a minha prisão. Paulo
Ele sabia muito bem que a morte estava chegando, a morte física estava chegando para ele. Paulo, ele era um homem que tinha uma intimidade tal com Deus, que a Bíblia não relata Paulo pedindo para viver. A Bíblia relata Paulo escrevendo uma carta para um jovem pastor acerca da sua fidelidade. Sabe o que Paulo está dizendo com essa carta que ele escreve a esse jovem pastor chamado Timóteo? Timóteo, a morte não é o fim. A morte física é apenas a passagem para a eternidade. Paulo estava dizendo a Timóteo: Timóteo, não se escandaliza com a minha prisão. O meu desejo é que você venha me ver antes de eu morrer, mas eu não sairei daqui mais. Eu não sairei mais da prisão. Paulo estava prestes a morrer. Paulo era velho. Se preocupa em dar conselhos a Timóteo, para que Timóteo não desviasse o foco daquilo que Deus o havia chamado para fazer na obra dele. Paulo sabia que ele não era insubstituível. Paulo sabia que aquele que veio, que poderia ter evitado a morte, ele não evitou, que foi Jesus. Por mais espiritual que Paulo fosse, ele não teria ousadia de achar que não morreria. Mas ele era um homem espiritual. Mas a palavra diz que aquele que crê, o que pedir a Deus, ele concede. Sabe por que hoje as petições estão mais difíceis de acontecer? Porque as orações são baseadas em coisas terrenas. As orações estão sendo feitas baseado em coisas terrenas, perecíveis, que de nada presta, porque tudo vai ficar. Paulo poderia dizer: Senhor, me dá mais um tempo, para que eu possa preparar melhor esse jovem Timóteo. Mas não. Paulo entendeu que a hora dele como homem havia chegado. E ele escreve. E ele se preocupa nos detalhes. E diz: meu filho, a imposição de mãos já foi dada. A palavra ela já foi lançada. Eu já estendi as minhas mãos sobre você. Você já foi ungido. Desperta o dom que há em ti e faz a minha obra. Desperte o dom que há em ti. Seja fiel à palavra. Seja fiel ao Evangelho. Hoje eu estou preso. Daqui a pouco não estarei mais aqui. Mas eu sei que eu estarei dando início à eternidade com Ele. Conversão não é uma palavra que você fala e diz: olha, eu aceitei a Jesus e tudo mudou. Conversão não se expressa em palavra. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 9 e 10, se não me falha a memória: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. A boca para confessar, mas a conversão, ela não se mostra em palavras, ela se mostra com a vida. Paulo estava prisioneiro, sabia que estava prestes a ser morto por algo que ele não merecia também. A preocupação de Paulo era levar salvação para pecadores. A preocupação de Paulo era fazer com que pecadores que não tinham esperança tivessem a esperança em Cristo Jesus. A preocupação de Paulo era essa. No caminho de Damasco, perseguidor para fazer a obra do homem. Nessa segunda carta de Paulo, escrevendo a Timóteo, é o homem convertido que combateu o bom combate, que acabou a carreira, guardou a fé e garantiu a eternidade com Cristo. Garantiu a eternidade com Cristo. Conversão não é dizer: eu entrego a minha vida a Jesus agora e eu vivo da mesma forma. Conversão é o que Paulo passou. Eu estou perseguindo a igreja porque eu acho que é uma ameaça.
Agora eu vejo que a igreja foi Jesus quem escolheu, foi Jesus quem mudou. Tudo aquilo que eu tive até aqui, daqui para frente não me serve mais. Fica para trás, porque agora eu vou andar com alguém que pode me dar alguma coisa que eu preciso. Agora eu vou andar com alguém que verdadeiramente se entregou para que eu tivesse esperança de vida eterna. Eu sei que aquilo que eu consegui adquirir, aquilo que eu consegui conquistar, um dia vai parar por aqui. Mas o que este homem está me dando, ninguém poderá tirar de mim. Ninguém poderá tirar de você. Ninguém vai poder tirar de você. Conversão é mudança. É mudança de atitude. É mudar a rota quando você está indo para o lado oposto. É mudar a direção quando você está indo para o lado contrário. Ei, o céu é para a direita. Por que você está indo para a esquerda? Se você estiver andando para o lado esquerdo, você está se distanciando da eternidade com Ele. Se você quer ir com Ele, você precisa mudar a direção. E Paulo entendeu isso. E Paulo mudou a direção. E ele instruiu o jovem pastor: não se escandalize, desperte o dom, pregue a palavra. A palavra não é sua, compartilha com pessoas capacitadas, prepara obreiros, levanta pessoas para te ajudar. A obra de Deus ninguém faz sozinho. Levanta pessoas para te ajudar, mas levanta pessoas que vai agregar, que vai somar, que vai contribuir, que não vai se escandalizar, que não vai se preocupar com o que pode lhe acontecer. Ferramenta humana é perecível, mas as ferramentas que Deus dá, elas não falham. Jesus escolheu Paulo no caminho de Damasco, porque talvez aqueles que andaram com ele não fossem tão zelosos como Paulo foi. E Paulo, ele foi fiel até a morte, e ele preparou. E é por isso que hoje nós estamos aqui, em uma noite de domingo. Não é porque nós merecemos, não é porque nós somos melhores do que quem não está aqui, não é porque você é bonzinho, é porque a graça de Jesus nos alcançou. Aquele que foi alcançado pela graça de Jesus, ele não pode aceitar ser cobrado por algo que ele está fazendo errado, porque ele conhece a verdade. A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é liberto não vive na prática antiga. Quem é liberto não trilha. Mas eu vou ter que abrir mão de muita coisa. É uma escolha que você faz. A porta da graça, ela está aberta. Ninguém é impedido de passar por ela. Só que para passar por essa porta existe um preço. Nenhum homem pode pagar por você esse preço. Nenhuma mulher, por mais que ela goste, por mais que ela diga que ama com palavras, por mais que ela esteja com você, te ajude quando você precisa de um dinheiro emprestado, ou quando você precisa de um favor, ou quando você precisa de alguém para desabafar, por mais que seja a pessoa da maior confiança que você tem, ela não consegue te dar o que essa porta da graça te dá: eternidade com Cristo. Ninguém pode tirar. Aí nós vivemos, já vou terminar, em um mundo de ilusão, aonde nós vemos aqueles que têm querendo mais, onde nós vemos aqueles que não têm cada dia ficando pior, e pessoas que se dizem convertidas e cristãs totalmente sendo confundido com o mundo, sem mudança nenhuma. Aonde Paulo passava, as pessoas sabiam que era Paulo que estava passando. Aonde Paulo chegava, as pessoas se preocupavam ou queriam falar na presença de Paulo, porque ali era Paulo, aquele que Jesus escolheu. Será que Jesus consegue ver algum nome nessa noite aqui em nosso meio, que ele pode dizer: esse eu posso confiar, esse eu posso separar, esse eu posso escolher, esse eu posso enviar para fazer a minha obra? Como que está a sua vida hoje? Faça uma análise. Faça uma análise. Como que está a sua vida hoje? Olha, se
Jesus voltar agora, eu preciso ainda ir lá em casa e consertar alguma coisa. Meu irmão, sinto muito, mas não vai dar tempo nem você chegar em casa. Não vai dar tempo nem você raciocinar. Como que está a sua vida hoje? Nós estamos aguardando a virada do ano, no dia 31 de dezembro, às 0 horas. Nós sabemos que se Jesus não voltar até lá, vai acontecer. Isso é real. Eu quero alertar vocês aqui nessa noite para uma coisa. O arrebatamento também vai acontecer. O arrebatamento vai acontecer e pode ser agora. O arrebatamento vai acontecer e pode ser agora. Se o arrebatamento acontecer agora, irmãos, como é que está a sua vida? Será que você vai conseguir? Ou será que você vai querer arriscar os acréscimos? Ou será que você vai querer arriscar 7 anos de tribulação se você suportar até lá? O arrebatamento vai acontecer e a Bíblia diz: é iminente. Vai acontecer a qualquer momento, pode ser agora. Paulo estava prestes a ser arrebatado. Paulo não tinha dúvida que a morte física para ele iria chegar. Ele preparou um jovem pastor chamado Timóteo para dar continuidade à pregação do Evangelho. Mas a preocupação de Paulo não era com uma pessoa em si. A preocupação de Paulo era fazer dar continuidade à obra de Deus. Porque Paulo, talvez ele nem sabia que chegaria até nós hoje. Mas aquele que abriu mão da sua glória, ele sabia que chegaria em mim e chegaria em você. Conversão não é uma brincadeira. Conversão não é você fazer parte de uma religião. Conversão não é você fazer parte de uma denominação. Conversão é você saber qual denominação é certa e qual denominação é errada. Conversão é transformação. É mudança de atitude, mudança de comportamento. Paulo foi preso por amor ao Evangelho. Em que você está se prendendo? Qual a prisão que você está sendo colocado que não tem deixado você estar preparado para o evento mais importante da vida daquele que acredita em Jesus? A prisão de Paulo não era impedimento para ele subir. Mas tem muita gente preso e não é por amor ao Evangelho. E isso é preocupante. E isso é preocupante, porque nós não sabemos quando irá acontecer. Tem alguém nessa noite que ainda não se decidiu? Tem alguém nessa noite que ainda não fez uma aliança com Deus? Mas hoje Deus te trouxe aqui porque Ele queria dizer para você que ainda dá tempo. Tem alguém no nosso meio que ouviu a palavra, que ouviu Deus falar com você? Se por acaso você quiser fazer uma aliança com Deus, a porta da graça ainda está aberta. Um dia essa porta vai fechar. E aqueles que estiverem em uma posição como Paulo estava, que ele estava preso, mas ele era livre. Paulo estava preso. O homem havia colocado cadeias para ele não sair, mas Paulo era livre. Tem alguém que nessa noite ouviu a mensagem e quer entregar sua vida a Jesus? Irmão, como assim? A minha vida já está na mão de Jesus. Mas se não confessar com a sua boca, se não crer com o seu coração, fica difícil. Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos. Medita, irmãos, nessa carta de Paulo. Não somente nessa carta, mas medita na história deste homem
que foi zeloso com a obra de Deus e foi fiel até o fim. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.